E aí, turma, boa tarde, tudo bem, gente? Bem-vindos à nossa aula de literatura, nesse formato diferente, vamos dizer assim, né? Hoje, tentando aqui fazer a gravação do vídeo, para nós não termos prejuízo, já que o sinal da nossa internet, no caso da minha aqui, talvez de repente de alguns de vocês, anda comprometendo, respectivamente, os nossos encontros. Turma, é o seguinte, só uma observação que eu gostaria de fazer nesse primeiro momento. Nós estamos em casa, não é um estúdio preparado para isso, nós não temos câmeras, nós não temos tripé, tá? Pelo menos o professor não, eu uso aqui algumas coisas para que eu possa gravar dessa maneira. Nós não temos uma acústica tão boa, talvez, nós não temos de repente a possibilidade de você visualizar com nitidez o que está sendo escrito no quadro. Então canalize as suas energias, sim, tá? Para o aprendizado. Tá bom? O que o professor vai tentar fazer aqui, você vai encontrar na apostila, que é só um esclarecimento a mais, adicionando então com algumas explicações. Mas vamos começar, tá, gente? Realismo, escola literária que a gente vai estar cobrando na prova, Realismo em Portugal. Essa é a terceira, ou se não me falha a memória, a quarta aula que a gente trabalha sobre o tema. Eu já havia enviado vídeos, vídeos adicionais aí que a gente encontra no YouTube para vocês. O professor já tinha lido alguns materiais com você, já tinha tecido bastante explicações também relacionadas ao tema, e a gente vai fechar nesse primeiro momento com uma espécie de síntese, um resumão propriamente dito. Então vamos entender o seguinte: realismo, escola literária surgida na segunda metade do século XIX, a partir dos anos de 1860, tá? Que fará forte oposição ao movimento anterior, que é o romantismo. Bom, professor, eu já entendi que toda escola literária que surge, todo movimento literário que surge, ele faz oposição ao movimento que se encontrava naquele instante. É verdade, tá? É assim que funciona essa maneira de nós estudarmos literatura. E quando eu coloco estética literária, quando eu coloco movimento, escola literária, tá, gente? Eu estou falando de quê? Eu estou falando de um contexto que esses autores estão inseridos, e através desse contexto que eles estão inseridos, eles acabam sendo influenciados, acabam sendo inspirados e escrevem essas obras de grande relevância para nós, que temos a oportunidade aí sim de nos, vamos dizer assim, de nos desfrutar com essas produções literárias que são maravilhosas, inclusive daqui, do realismo, tá certo? Obras muito importantes, muito impactantes. Não que nas outras escolas não tenham havido, tá? Não tenham tido, mas desse período, tá? Vale muito a pena a gente debruçar, a gente aproveitar essas leituras, porque tem muito a ver ainda com a nossa sociedade contemporânea. Essa escola é de suma importância. Mas vamos começar, tá, gente? Vamos prestar atenção aqui. O professor fez algumas anotações essas que eu vou intercalando, comentários e leitura, e assim sucessivamente. Vamos entender o seguinte: o movimento realista, como eu dizia inicialmente, ele faz grande oposição ao romantismo. Por quê, professor? O senhor diz que toda escola fará oposição. A gente precisa entender por que há essa oposição. Gente, porque é o seguinte: os autores românticos, caso você não lembre, tá? Eles estavam muito envolvidos numa tendência idealista, numa tendência que, em se tratando principalmente de produção literária, tá certo? Estava muito associado a essa questão de centralizar demais, os textos no personagem, no que o personagem sentia, de como ele via, tá? E isso inclusive é uma característica do romantismo, o individualismo, tá? Mas a escola que vem na sequência, que é o realismo, ele contrapõe justamente por esses aspectos. Por quê, professor? Um pouco mais. Porque talvez os românticos eles não expressassem bem a questão social, Talvez os românticos se preocupassem muito em falar dos seus sentimentos, em representar a sua insatisfação perante a sociedade, tá? Perante o que na verdade era observado, vamos dizer assim, de uma forma muito sutil. E o realismo ele vem para fazer um combate muito forte nesse sentido. Os autores realistas, eles vão canalizar as suas energias mostrando realmente o que estava acontecendo, naquela sociedade portuguesa, tá? Aqui a gente deve observar que é século XIX, no caso 1865, tá? E durante o século XIX havia uma série de acontecimentos científicos, tá? Acontecimentos de desenvolvimento tecnológico, tá? De enriquecimento também para alguns países europeus, que tudo isso vai estar muito no contexto. Por exemplo, século XIX, o que é que ocorre, professor, dentro de um contexto histórico?
a gente destaca a segunda fase da Revolução Industrial, né? Surgindo ali, por exemplo, a utilização de derivados do petróleo, surgindo, por exemplo, a utilização do aço, né? Surgindo, por exemplo, a eletricidade. Tá? Então, isso eram algumas coisas que vão estar presentes também, de certa maneira, nas obras realistas, tá? Fazendo justamente aquela questão, ou fazendo como se fosse uma espécie de advogado, tá, daquelas classes inferiores que não usufruíam desses benefícios que surgiam. Tá? Tem um pouco disso nas obras, tá, especificamente falando. Eu devo também destacar que nesse momento realista, tá, a sociedade portuguesa ela era muito, vamos colocar assim, alicerçada em fraudes, né, em desvio, né, de conduta moral, né, principalmente é o caso, por exemplo, tá, de obras que são anticlericais, fazendo forte oposição ao clero, visto que naquele momento o clero, ou seja, a instituição religiosa, tá, gente, tinha muitos membros, tá, que não viviam ali adequadamente, como diz, né, a questão religiosa, né, em se tratando de não ter relacionamentos extraconjugais, aliás, não ter relacionamentos pessoais, né, não extraconjugais, desculpa, extraconjugais é uma outra coisa, tá, não ter relacionamentos afetivos, né, não viver de ostentação, tá? Os autores realistas também vão denunciar muito, tá, aquela sociedade que mentia para ela própria, né, os casamentos arranjados, tá, os casamentos por interesses, né, as relações aí sim, agora entra, extraconjugais, né, muitas obras vão ser escritas nesse intuito, né, de mostrar a traição, de mostrar os casos amorosos, tá? Então esses autores vão se canalizar muito nessa maneira que a sociedade portuguesa vivia, tá bom? Então esses são alguns aspectos, é claro que aqui não posso destacar todos eles, mas são alguns aspectos. Então vamos entender da seguinte maneira, se liga aí por gentileza. O movimento se inicia na segunda metade do século XIX, como eu frisava, com a retomada do racionalismo e se estende até o início do século XX. Professor, retomada do racionalismo, o que é isso? Quando eu colocava, turma, que os autores românticos, eles eram muito individualistas, né? Falavam muito do seu sentimento, né? Esse sentimento muitas das vezes exagerado, né? Tanto que existe uma segunda fase, né? Que é a ultrarromântica, tá? Que fala justamente desse exagero, tá? Então os autores realistas eles buscavam muito essa questão, tá? Do racionalismo. Vamos trabalhar o racional, a emoção vai ficar um pouco, tá? De lado nesse primeiro momento. Então observe por gentileza isso. A sua principal característica é a tendência de traduzir a realidade, como eu frisava, vão denunciar, vão apresentar essas críticas. O realismo, portanto, é o reflexo da desilusão do homem, né, frente à sociedade. E nessa desilusão, eu coloquei assim, ó, tá? Nessa desilusão, tá? Eu coloquei da seguinte maneira, é o reflexo do homem, né, frente à sociedade, e esse reflexo vai se dar justamente na observação da miséria da sociedade, de pessoas que infelizmente não têm nada, tá? As crises que ocorrem no campo, né? Crises agrárias e as péssimas condições de vida, tudo bem? Então esse ponto aqui é fundamental. Esse aqui eu saltei, tá? Porque eu já havia dito, né? Respectivamente aí, que começa no finalzinho do século XIX, né? Segunda metade do século XIX e vem aqui posteriormente até o século XX, né? Propriamente dito aqui, 1890 já é quase começo aí do século XX, tá certo? Até o início do século XX, como eu colocava. Então, dando sequência aqui, por gentileza. As ideias são introduzidas por jovens estudantes de Coimbra, atentos a novas tendências vindas da Europa, né, de alguns outros países europeus, melhor dizendo, Portugal, claro, na Europa. Professor, não entendi. Repete isso aí, por gentileza. As ideias são introduzidas por jovens estudantes de Coimbra, né, da capital, né, aliás, capital de Portugal é Porto, né? Aqui é uma universidade, tá bom? Aqui é uma universidade especificamente, tá? Não é a capital, desculpa. Tá bom? O Coimbra, essa universidade fica na capital. Não recordo agora no momento, mas não vem ao caso, né? Isso aí é irrelevante. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Na verdade, é Lisboa, né? Capital de Portugal, Lisboa. Perdão, tá, gente? Desculpa aí, o professor aqui ficou pensando, refletindo. Capital de Portugal, Lisboa, né? Porto é uma outra cidade. Desculpa, tá? Mas isso não é o relacionado à disciplina, né? Foi só uma colocação do professor. Então, de novo, as ideias são introduzidas por jovens estudantes de Coimbra, né? Atentos então às novas tendências vindas de países europeus. É o caso, por exemplo, de países como a Holanda, é o caso, por exemplo, de países como a Alemanha, tá? Alguns outros países também. E aí, onde é que eu estou querendo chegar? Cara, esses autores,
tá certo? Eles começaram a sentir essa necessidade de fazer oposição ao romantismo, tá? E eles vão denunciar o movimento romântico, dizendo que ele era um movimento ultrapassado, que era uma forma de ver, de compor uma literatura que já não mais, vamos dizer assim, atendia às necessidades da sociedade, tá? E a gente vai poder destacar alguns desses líderes desse movimento. O líder desse movimento, né, um dos, mas eu coloquei aqui como se fosse o líder do movimento, é Antero de Quental. Antero de Quental, autor, poeta, tá? Escreveu várias obras de grande renome, tá? Mas eu poderia então acrescentar, juntamente ao Antero de Quental, outros autores, tá certo? É o caso, por exemplo, aqui, só para a gente focar, não cita na apostila, mas o professor deve dizer aqui, tá? Guerra Junqueira, Cesário Verde, tá? E Gomes Leal, são alguns outros nomes de autores, né? Autores da poesia, aqui inicialmente dizendo, que vão estar trazendo essa relação de oposição ao movimento romântico. Ok? Acho que isso deu para você entender, sem sombra de dúvidas. Tá? É nesse ambiente, tá bom, gente, que os artistas passam a observar e a externar a verdade possível da realidade, colocando-se contra o tradicionalismo romântico e procurando incorporar os descobrimentos científicos dos seus tempos. Talvez você tenha observado, eu dizer no início, tá, que durante o século XIX muita coisa surgiu, né, muitos benefícios científicos, filosóficos na Europa. Tá? Então esses caras aqui, tá, tendo contato com toda essa, vamos dizer assim, com todo esse favorecimento tecnológico que surgia, né, toda essa reflexão científica que surgia, eles se alicerçam de tudo isso e fazem a oposição. Fazem essa oposição através de algumas, vamos dizer assim, algumas tendências, né, de algumas teorias científicas. E aí a apostila põe cinco tendências, mas o professor vai destacar aqui 3 que eu acho que são as mais relevantes. A primeira tendência, a questão do determinismo, né, quando os autores, tá, buscam, encontram, melhor dizendo, nessa concepção científica do Hippolyte Taine, tá, uma definição ou um conceito de que na realidade a pessoa seria determinada pelo seu meio, né, que ela então viveria determinadas coisas graças ao seu meio. Determinismo, né? Aquilo ali foi justificado, ele agir daquela maneira, porque ele foi criado, viveu dessa maneira, tá? Junto lá no seu meio. Tá? Ou seja, transformando isso em miúdos, falando com mais simplicidade, né? O homem seria o produto, né, do seu meio, né? Ou a conclusão lá do seu meio. Tá? Ou seja, você vive num bom ambiente, a tendência é que você viva bem. Se você vive num mau ambiente, a tendência é que você viva mal. Né? Então, nesse sentido aí, tá, a questão do determinismo. O positivismo, que é uma segunda tendência, tá, uma segunda teoria realista, estaria muito associado à questão científica. Né? Tudo deveria ser explicado cientificamente. Né? E quando ele coloca cientificamente, vem muita visão metafísica, né? que tudo deve ser, na realidade, explicado, né? Fisicamente, a mente humana, tá? Etc. e tal. E uma outra tendência, gente, é o evolucionismo, né? Ou seja, faz parte da evolução, tá? Que o homem, né, viria daquela concepção lá do Charles Darwin, né, dentro de uma concepção de evolução. Tá? Essas 3 tendências valem a pena você memorizar, tá bom? Porque de repente o professor pede algo na prova parecido, enfim. Tá bom, turma? O realismo português, como eu dizia, iniciou-se em 1865, né, se estendeu até o ano de 1890, com uma obra que vai ser publicada nesse ano aí, de 1890, que é a obra O Aristos, de um autor chamado Eugênio de Castro. Eugênio de Castro. Eu não vou falar sobre essa obra, tá? Nesse momento eu acho que não é relevante, tá certo? A gente vai se atentar mais aos autores propriamente ditos do realismo, tá? Para facilitar, inclusive, o teu próprio estudo. Ok, gente? Só uma informação aqui que eu coloquei que chama bastante atenção, ó. A base do realismo é a relação indivíduo e sociedade, né? O indivíduo e a sociedade. O que é que ocorre, né, nessa relação, né? O que é que traz, tá certo, de positivo ou, consequentemente, de negativo. As ideias realistas foram introduzidas por um grupo de jovens, como eu havia colocado aqui outrora, né? Foram introduzidos por um grupo de jovens, né, estudantes de Coimbra, atentos a uma nova estética vinda de outros países europeus, como eu havia colocado. Né? Influenciados por quem? Tá? Eu tinha dito de onde eram alguns países, mas não tinha citado pessoas, né, autores. Tá? Por isso que eu reli aqui. Tá? Peguei a minha colinha aqui. Quem são esses autores que influenciaram? Um deles é Victor Hugo, né? Autor filosófico, cientista também, né? Grande autor, tá? Que influenciou teorias de conspiração, tá?
teorias religiosas, né, ou contrárias à religiosidade. Muito relevante esse cara. Tá? O líder, como eu colocava, era Antero de Quental, juntamente com esses outros autores, tá certo? Eu destaquei aí a figura especificamente de outros autores, né, como era o caso, por exemplo, aqui do Guerra Junqueira, tá? Era o caso também do Cesário Verde, tá? E do Gomes Leal. Por quê, professor? Só para a gente destacar o seguinte, ó, eu disse que houve uma rivalidade, né? Isso aqui é importante, eu diria que isso aqui é praticamente questão de prova. Houve uma rivalidade, né, entre os autores românticos e, consequentemente, os autores realistas. E aí, um autor romântico da época, que é o Feliciano de Castilho, escritor português, ele enviou uma carta ao seu editor criticando justamente esses jovens, né? Houve, vamos dizer assim, houve um racha aí, né, entre eles, tá? Houve um caô, né? Vamos colocar assim, numa linguagem bem simples aí, né, bem coloquial, tá? O Antero de Quental, Antero de Quental e consequentemente, outros autores, esses citados anteriormente, tá? Eles levantaram a bandeira do movimento realista, né? E disseram, né, que as coisas deveriam realmente mudar, que era uma escola literária ultrapassada, tá? Isso acabou, gente, vamos entender aqui que isso é fundamental, isso acabou na realidade naquilo que a gente vai chamar de questão Coimbra, tá? Essa questão Coimbra vamos dizer assim, o alicerce do movimento realista, tá? E ele acaba nessa questão Coimbra, que foi uma espécie de revolução, né, ocorrida nas universidades, né, em uma universidade em especial aqui, tá? Coimbra. Essa questão Coimbra, que é a base do realismo, desculpa, tá, gente? Que é a base do realismo, tá? Ele vai ser reconhecido, inclusive, por autoridades governamentais, né, dizendo que sim, tá, vamos acabar esse problema, a partir de agora o romantismo vai ficar no passado, tá, e algumas autoridades o reconheceram, tá bom? Então o realismo, tá, ganhava força, ganhava bastante espaço, etc. e tal. As principais características, se a gente fosse apontar, do realismo, tá, eu já havia falado disso em outrora nas aulas: objetivismo, né, ou seja, substituindo totalmente a subjetividade. Tá? Outra característica é o materialismo, né? Quando eu coloco materialismo, significa dizer o quê? A metafísica, né? Ou seja, a questão científica também, que se sobrepõe ao sentimentalismo, né? Então, a objetividade, tá certo? O materialismo, o nacionalismo, tá bom? Que era visto lá no romantismo, ele ganha expressões diferentes, né? Ele vai ter, na realidade, aí aquela concepção passada a ser valorizada pelos românticos, tá bom? Substituído, o realismo agora se prende simplesmente ao presente. Então o nacionalismo é o presente, tá? O realismo vai se opor novamente, tá? Claro, né, professor? Outra coisa que a gente deve dizer: a linguagem é comum, é uma linguagem comum, simples, sem ter aquela linguagem mais rebuscada, tá? Sem grande observação gramatical, vamos dizer assim, é mais fácil para os escritores escreverem, tá? Para as pessoas entenderem, porque entendamos da seguinte forma, né? Vejamos da seguinte maneira: um texto romântico precisa ter um certo conhecimento, né, literário, tá? De lirismo também, para poder compreender, etc. e tal, tá certo? Então isso é importante que a gente possa colocar nesse primeiro momento. Professor, vamos lá, vamos para autores, né? Destacando aí as características, vamos para os autores, né, no caso, tá bom? Trazendo uma segunda grande importância aí dentro do contexto. Autores, a gente pode apontar o Eça de Queiroz, né? Eça de Queiroz, que traz essa obra maravilhosa aí para a gente lembrar aqui, que é o Crime do Padre Amaro, né? A obra que a gente leu, uma síntese, tá certo? Que vale muito a pena você reler, vale muito a pena você reler. Eu digo para você com simplicidade que essa obra, eu vou tirar alguma coisa dessa obra para ser colocado na prova, tá? Na verdade, duas obras eu vou estar tirando. Essa primeira, tá? O Crime do Padre Amaro, tá bom? Desse autor, do Eça de Queiroz, tá? E juntamente dessa obra, tá, gente, eu vou usar outra obra também, que traz na sequência da nossa apostila, que nós não chegamos a ler, mas você pode ler, que é o Primo Basílio. Duas obras que trazem críticas à sociedade portuguesa. A primeira delas, né, do Eça de Queiroz. Lembrando que o Eça de Queiroz, turma, tá bom, gente? Ele é sim aí, né, um precursor do movimento realista enquanto prosa, né? A gente citava aqui anteriormente o Antero de Quental e os outros autores, refere-se à poesia, tá? Professor, quer dizer que eles não escreveram prosa?
de maneira geral, também escreveram prosa, tá? Mas o Eça de Queiroz, ele é o precursor, ele é o primeiro que escreve prosa, tá? O primeiro autor, tá? Produtor de textos, né? Autor é produtor de textos, né, professor? Desculpa, o primeiro autor de prosa do realismo português, Eça de Queiroz. Primeiro autor, vamos colocar assim, da poesia do realismo português, Antero de Quental, tá? Diferencia aí que vale a pena, isso é importante para você. Então, de novo, voltando. O Eça de Queiroz, turma, ele vai denunciar a hipocrisia que havia na sociedade, né? Ele vai, na realidade, apurar coisas, tá? E tendo essas apurações, essas verificações, né? Sucintamente, ele vai se inspirar e vai escrever obras. Essa primeira obra, que é O Crime do Padre Amaro, é uma crítica ao clero, né? Como a gente colocava, o movimento anticlerical, tá certo? E ele faz a crítica porque ocorre ali um relacionamento de Amaro com Amélia, né, um padre que não poderia jamais, né, ter um relacionamento afetivo, né, estaria aí, vamos dizer assim, estaria aí sendo incoerente, né, com as leis religiosas, tá? É uma obra que vale muito a pena a gente destacar. Eu falo já um pouco sobre ela, mas deixa eu dizer em relação às fases desse autor, tá? O Eça de Queiroz. Existirão 3 fases do Eça de Queiroz. Uma primeira fase, né, onde são os primeiros textos escritos ainda em forma de folhetim, tá? Forma de folhetim, ele é muito influenciado na época aí pelo Victor Hugo, pelo Charles Baudelaire, tá? E eles mostram, vamos dizer assim, através de metáforas, tá? Não é muito claro, tá? É meio sucinto, através de metáforas, tá? A descrição da sociedade. Isso é a primeira fase. A segunda fase é a fase totalmente realista, né? Uma primeira fase repetida a gente pode dizer que é muito inspirada, né? Muito influenciada, tá? Os primórdios do realismo, mas a segunda fase é que realmente ele é bastante realista, né? Onde ele denuncia a sociedade portuguesa, etc. E tal. O Crime do Padre Amaro, que a gente leu, como eu dizia, e o Primo Basílio, tá? Que nós não chegamos a ler, mas você vai ler, eu digo já que você deverá ler quais são as páginas, etc. E tal. Então, retomando, o Crime do Padre Amaro, ele narra uma história de um padre, né, com esse nome, evidentemente, tá certo? Que desde os seus, vamos dizer assim, a sua juventude, né, ele que teve a sorte de ser criado, vamos dizer assim, por uma marquesa, né? Ele não era filho dessa marquesa, depois você vai ler, tá? Ele teve a sorte de ter acesso aos estudos, mas ela gostaria que ele fosse padre, só que ele não tinha essa aptidão, né? Desde jovem, desde pequeno, né, de moço, tá? Ele tinha ali muitas meninas, né? Muitas empregadas, né, que sempre faziam os seus gostos, e que destacava nele, né, um desejo pelo sexo oposto, por que não? E aí o que é que acontece? Ele acaba indo para o seminário, né, a sua tutora, vamos colocar assim, acabam enviando para o seminário, ele vai para o seminário, acaba se tornando padre, mas não tem vocação nenhuma. Então chega um determinado momento que ele conhece essa moça, né, e ele acaba ali desejando a mesma, há uma relação, vamos dizer assim, uma relação de cumplicidade entre ambos, né? Há uma relação de desejo entre os dois, tá? E esse sentimento, ou seja, esse flerte rápido aí acaba acontecendo, ele que inclusive chega a ficar com ela, engravidá-la, né? Tem um outro personagem, tá? Que é um possível pretendente da mesma, tá? Um rapaz chamado de João Eduardo, que descobre tudo isso, né? Acaba denunciando para a sociedade estava acontecendo, né? Ele, através dessa sua denúncia, ele acaba sendo demitido do seu trabalho, ele vai embora, depois ele ressurge na história, tá? E ao ressurgir, tá? Após aquele envolvimento amoroso que tiveram Amaro e Amélia, tá? Ela tem uma gravidez, né? Uma gravidez precoce, vamos dizer assim, tá? E há uma tentativa de fazer com que ela fique, melhor dizendo, com o João Eduardo, já que o padre não poderia jamais, né, ficar com a sua amada, né? Vamos dizer assim, infelizmente a sua amada, infelizmente por conta da sua situação social, né? Sintetizando o que acontece com a personagem principal, ela acaba morrendo, ela dá à luz a seu filho, mas acaba morrendo, tá? A criança é adotada com o passar do tempo, mas ele também se não me falha a memória, ele também não vai ter uma longevidade de vida, tá? E Amaro, com o passar do tempo, vai para uma outra região, tá? E aí o autor fecha no seguinte pensamento, como se
na verdade, ele fosse em busca de outros amantes, né? Pronto, encerra a história. É uma crítica à questão clerical. A outra obra que eu vou pedir que vocês leiam, turma, tá certo? A outra obra que eu vou pedir que vocês leiam, tá? O Primo Basílio, é uma crítica à sociedade no sentido dos relacionamentos extraconjugais, tá? Vai trazer a história aí, respectivamente, de Luísa e de Jorge, tá? Um casal padrão europeu, tá? Ela, vamos dizer assim, com a experiência de quase ter sido casada, né? Com o seu primo, inclusive, Basílio, tá? Jorge, um profissional com excelência, tá? Precisa viajar e ao viajar deixa a sua esposa ali, tá? Vamos colocar assim, ociosa, né, de muitas coisas, e ela acaba descobrindo né, que com a viagem do marido naquele espaço de tempo retoma a cidade seu primo Basílio, né, que ela nutriu um grande sentimento, quase casaram, tá? E eles acabam ali se tendo novamente um encontro, né, através principalmente do ego do Basílio, né, que queria ali uma aventura, e ela se deixa levar, tá? E ambos então têm um relacionamento. Esse relacionamento é descoberto pela sua empregada, né, uma moça chamada de Juliana, né, que tenta por todas as maneiras ter uma ascensão social. Ela guarda possíveis pistas dos encontros, cartas e assim sucessivamente, ok? O Primo Basílio critica essa sociedade, tá? Especificamente falando. Luísa também tem um fim negativo, né? Ela acaba morrendo, tá? Durante um determinado momento da narrativa, né? Luísa, ela não suporta, vamos colocar assim, tá? A ausência do seu amado, o Primo Basílio, tá? E aí você vai ter que ler na apostila para descobrir mais algumas outras coisas, ok? Turma, é isso, né? A nossa disciplina de literatura, né? Contemplando aqui a escola literária realista, né? O realismo em português, ou em Portugal, desculpa, não é fácil gravar a aula, né? Você não pode perder a atenção de maneira nenhuma, tá? Mas tá aí, esse é o conteúdo que será cobrado para a prova. Vamos lá, o que é que eu vou pedir que você estude para a avaliação, na apostila. Pega aí para não ter bronca, ok? Cara, o que me interessa mais para a avaliação aí, presta atenção. Páginas 89, tá? Página 89, página 90, página 91, vem o texto, né? 91, 92, 93, 94, 95, 96. Pronto, para a apostila é isso aí. E é claro, você vai rever o vídeo, vai fazer a anotação, tá? Do que consequentemente foi muito relevante para esse momento. Ok? Beleza? Nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Um forte abraço. Lembrando que na próxima semana a gente vai ter 2 aulas de redação. Abraço, turma. Tchau, tchau.